Olá! Boa noite, gurias! Boa noite, gente! Bem-vindas! Dá mais um tempinho para todo mundo ir chegando. Bem-vindas aí! Tudo bem, Elisa? Mona Lisa, Andréia, tudo bom? Dani, Cris, prazer ter vocês aí, gurias. Vamos dar um tempinho mais, a nossa live está marcada para hoje às 18 horas. A gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de negócio para a gente passar por esse período de crise, tá? Então a ideia é a gente bater um papo sobre isso, vai ser uma aula guiada, na verdade, a gente já vai falar de algumas coisas que depois vão vir no curso Recalculando Rota, tá? Então já vão ter algumas dicas práticas, umas dicas legais pra gente colocar em prática amanhã, que é segunda-feira, tá? Já vão anotando aí dúvidas sobre o que fazer, o que não fazer, o que é legal agora em termos de marca, como produtizar os serviços de uma maneira mais estratégica. Então quem tiver dúvidas, quem tiver questões que estão pegando aí no dia a dia de vocês, já vão anotando que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Só avisar para a Beta que eu já estou online aqui. Boa noite, boa noite. Domingo, bem legal vocês estarem reservando um horário. Embora a gente esteja basicamente com todos os dias iguais, né, gurias? Mas domingo ainda é domingo, a gente ainda dá uma pausinha, assim, ainda mais a gente que trabalha com ideias e com computador o tempo inteiro, tá sendo difícil, né? Separar o que é segunda, o que é domingo, o que é terça. Boa noite de Paris, Carmita, boa noite. Ana Rosa. Eu tô falando aqui de Porto Alegre. Boa noite, Juliana. Bom, vou me apresentando um pouquinho enquanto vocês vão chegando. Gente, meu nome é Patrícia Chiella, eu trabalho como consultora de negócios, sou consultora responsável pela Ecole desde que ela chegou no Brasil, agora sou responsável pela estratégia de negócio da Ecole de uma forma geral, né, no mundo. Então, aqui no Brasil eu trabalho diretamente com a Vandressa Preto na construção de posicionamento do nosso manifesto, nossa estratégia, em tudo que passa por estruturação interna da empresa, né, movimentos que a gente faz de marketing, ao lado da Roberta, da Vandressa, da Larissa. E eu já trabalho com isso há 5 anos, tá? Então eu já tenho uma experiência de ter atendido tanto empreendedores individuais, então empreendedores autônomos, né? Quanto empresas de médio e grande porte. Atendi aí mais ou menos 300 empresas nesse período. A gente faz processos de planejamento estratégico e de posicionamento de mercado. Então a gente sempre busca encontrar com a empresa qual é o diferencial, o que ela está buscando construir, né? E a gente ajuda ela a construir esse caminho entre o hoje e o futuro. Então o papo que a Vandressa pediu para eu ter com vocês aqui hoje é para tentar ajudar, né? Todo mundo está numa mesma situação. Essa crise que a gente está vivendo, ela é uma crise, digamos, democrática, porque ela igualou todo mundo a um patamar de estar lidando com uma situação muito incerta, né? Então a gente está diante de um desafio muito grande. Quem empreende, que é o meu caso, então além de eu também ajudar outras empresas e poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem feito, tanto com foco na sobrevivência, quanto com foco na reinvenção dos negócios que eu atendo hoje, é um pouco sobre as iniciativas que eu tenho feito para mim também, né? Porque além de ajudar os empreendedores, eu também sou uma empreendedora individual, uma empreendedora de pequeno porte, muito provavelmente como muitas que estão me seguindo aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como ganhar, tem como se reinventar, né? Tem como, a gente ouve muito essa dinâmica, essa premissa de mercado que na crise pode ter oportunidade, enfim. Bom, mas a gente vivia num momento em que antes da crise já era muito difícil, né, a gente conseguir diferenciação entre os serviços. Existe alguma forma de fazer isso hoje, né? Tem algum caminho? Então, acredito que até as gurias tenham compartilhado com vocês um material chamado Recalculando Rota, que eu criei, que é um resumo de como a gente tem visto as boas práticas de estratégia, de comunicação, de marketing, né?
de gestão de pessoas em torno das empresas que a gente está atendendo. Então a primeira coisa importante, gurias, para a gente falar aqui, e aí quem está chegando, quem está vindo, eu tentei colocar o tema aqui dessa live, mas ele não está fixando. A gente está falando, gurias, sobre estratégias de negócio para sobreviver e para conseguir ser sustentável nesse momento de crise, tá? Então, eu vou começar, eu me organizei para dar um panorama geral do que a gente está vivendo, para dar dicas de caminhos, apontar algumas possibilidades, e aí a gente vai também abrindo para questões, à medida que eu for falando, fiquem super à vontade, tá? Eu prefiro que seja um bate-papo. Bom, gurias, a primeira coisa que a gente tem que entender é que estratégia, ela é a gente ter clareza de onde a gente está hoje e de onde a gente quer chegar. O que essa crise altera no meio disso tudo, né, de uma maneira geral? A gente vinha desenhando, quando a gente fala, vocês têm planejamento? Quem de vocês ali trabalha com planejamento estratégico pode dizer que a sua empresa é planejada, né? Às vezes isso vira um monstro maior do que é. O que é planejamento? Eu tenho clareza de onde eu quero chegar e do que eu estou fazendo para chegar lá. Então o objetivo final ali ele tem que ser alguma coisa que eu possa mensurar, que eu possa entender como parâmetro, como marcação, se está dando certo, se não está. Então basicamente uma estratégia é eu saber quais são os marcadores ou, né, os pit stops que eu estou fazendo com o meu negócio e quando eu sei que eu cheguei lá. Então, bom, eu quero ter atendido X clientes, eu quero poder ter uma abrangência maior de marca, eu quero poder estar ganhando 2 vezes a minha receita de hoje. O que configura um critério para eu definir que tem estratégia? Uma vez que eu tenho essa estratégia definida, eu vou construir o como, que são os passos, as ações que vão aproximar vocês dessa estratégia, tá? Então, basicamente, é se perguntar o que eu estou fazendo hoje, me aproxima ou me afasta de como eu quero estar ali no futuro. Planejamento, na verdade, a grosso modo, grossíssimo modo, é isso, tá, gurias? O que esse momento provoca no raciocínio como hoje? Agilidade e incerteza. Então, a gente estava fazendo planos que muitas vezes eram de 6 meses, de 1 ano, revisitava a cada 3 meses. O que a gente teve que fazer com os clientes agora? A gente não perde o médio e o longo prazo de vista, então a primeira coisa importante que vocês têm que lembrar é qual é a missão de vocês como consultoras de imagem ou como, né, profissionais autônomos no mercado. Qual é o posicionamento, aquilo de que vocês não abrem mão? Posicionamento é dar para as pessoas uma razão credível e incontestável para que ela escolha vocês e não outro profissional, tá? Então a primeira coisa é o raciocínio de médio e longo prazo é o que eu não abro mão, pelo que eu quero ser lembrado. Então, esse segue sendo o nosso grande guia. A grande diferença, gurias, ela começa a vir agora. A gente não consegue mais planejar além de 1 semana, 2. Então, os planos, e o que a gente fez com os clientes aqui, foi rever a estratégia em períodos muito curtos de tempo. Porque 1 semana muda muito. Tem clientes aqui que a gente acaba que planeja toda segunda-feira, na sexta, o que a gente imaginou para outra semana já tem que ser adequado. Então a principal coisa que essa crise está provocando na gente é ter que ter mais agilidade, ter que ter mais dinamismo na hora de planejar. O que eu vou fazer essa semana? Já planeja a próxima, mas para, analisa, vê se está no caminho certo ou se não. Mas, gurias, sempre se perguntando, isso que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta do meu objetivo ali no futuro, tá? Porque a gente vai chegar ali na frente, não tenho dúvida nenhuma. E a gente tem que chegar orgulhoso daquilo que a gente fez, né? Tem que olhar para trás e tem que pensar, pô, bacana, minha marca assinou tal coisa durante um período de crise. Então, uma grande diferença, primeira que a gente tem aqui é a agilidade, gurias. O time tem sido tudo, tá? Botar na rua uma coisa numa semana tem uma determinada reação das pessoas. Esperar uma a mais já muda, tá? Então a primeira coisa, as pessoas estão acompanhando um dinamismo muito mais rápido. Elas estão em casa, elas estão sem coisas para fazer. Então de uma semana para outra muda muito o mercado, né? A gente está com muitas incertezas. As pessoas vão voltar, não vão voltar, então às vezes a ideia de um produto novo, de um serviço novo, de uma semana para outra, ela já deixa de ser tão oportunidade quanto seria né, num outro determinado momento. Então, uma primeira dica é essa, tá? É planejar semana ou as 2 semanas, né? Mas não fazer grandes movimentos. E aí, quando a gente começa a falar de serviço, quais são as 3 grandes pistas que a gente pode ter aqui, ou dicas, né? De como tratar reinvenção de serviço. A primeira, gurias, não pega simplesmente o que vocês fazem no offline, no presencial e joga para online. São produtos diferentes, têm valores diferentes.
cuidem para preservar o valor do serviço de vocês, né? Tô vendo muita gente que pega uma coisa que faziam presencial, adapta e joga para online. Produtizem de forma diferente, resguardem o valor. De repente traz um formato do serviço que possa ser mais dinâmico, traz um formato do serviço que daqui a pouco, em vez de 5 encontros, são 2, é mais rápido, porque as pessoas estão talvez com menos dinheiro, estão precisando de soluções mais ágeis. Então, não peguem simplesmente. Eu, por exemplo, tenho um processo de planejamento estratégico que dura 3 meses. É muito difícil que agora alguém precise e tenha tempo e fôlego financeiro e de mercado para fazer isso. Então, como que eu posso adaptar? Então, a primeira coisa, gurias, é imaginando o que vocês fazem, o que pode ser adaptado, tá, para o online. Sempre lembrando, resguardando o valor do que vocês fazem, tá? Não joga simplesmente, não desvalorizem o produto de vocês, o serviço de vocês, tá? Então, a primeira coisa é o que pode ser adaptado. Evitem, tentem cuidar com a coisa de muito desconto, com a coisa de baixar muito preço, tá, gurias? Porque isso acaba deteriorando muito da imagem de vocês. Priorizem daqui a pouco um voucher, alguma coisa que dá algum benefício para o cliente, para vocês não perderem o vínculo com o cliente, né? Uma coisa super importante agora, até nesse momento de adaptação, é manter o cliente aquecido, manter o cliente em contato com vocês. Não percam o cliente. Eu tive clientes que a gente teve que adaptar o formato do contrato. Eu prefiro 1000 vezes que ele volte a me pagar lá em junho do que eu perder ele agora. Eu prefiro manter, reter, do que ter que resgatar ou ter que captar novos clientes. Então, gurias, manter o cliente com vínculo vivo e ver o que pode ser adaptado, tá? Essa é uma linha. Segunda linha é, eu sei alguma coisa, eu conheço alguma coisa, o que eu tenho na mão pode gerar uma solução nova que nessa crise tem maior aderência. Então, por exemplo, eu sei ajudar as pessoas a se portarem online, porque é uma coisa que eu sei que está entrando muito como demanda e que provavelmente quem entrou não vai sair ali na frente, porque quem não estava até então já sabia que era uma necessidade, né? Essa é uma outra premissa importante, fazendo um parênteses aqui. Nada do que a gente está falando agora, gurias, não eram pautas que já vinham sendo tratadas. Todo mundo sabe que canal online tem que ser trabalhado, todo mundo sabe que tu não pode apostar todas as fichas num só serviço e num só canal, todo mundo sabe que só online ou só offline também não funciona. Hoje foi um vírus que impediu a gente de ter contato humano, mas daqui a pouco pode ser um vírus que impede a gente de usar o canal digital, né? Um hacker, alguma coisa assim, e a gente não tá livre. Quem estuda futurismo sabe que isso tudo é muito possível. Então não apostem todas as fichas em um só meio, em um só produto, em um só canal. Se a gente fica depositando às vezes muita energia numa só coisa, Instagram, assim o Instagram cai, o nosso negócio tá sem comunicação, eu não me comunico por e-mail, não me comunico por WhatsApp, né? Não tem outro meio de chegar no meu cliente. Então, uma segunda dica é a gente vê o que pode ser feito de novo. Daqui a pouco um canal novo, começar algum processo que eu não fazia até então. Eu sei alguma coisa que nesse momento pode fazer diferença. Vamos dar um exemplo. As pessoas estão muito em casa. Eu sou uma, tá? Que chamei uma amiga minha que é consultora para ver se daqui a pouco ela não me ajudava a dar umas dicas de como organizar guarda-roupa, enfim. Então assim, a gente tá com mais tempo. Mesmo eu, por exemplo, trabalhando mais, ainda assim eu estou trancada dentro de casa. Como que o trabalho de vocês pode me ajudar? Talvez eu não vá comprar de vocês 5 sessões, né, para uma consultoria maior, mas talvez dicas, coisas menores que possam ser formas de rentabilizar de um jeito mais ágil, porque agilidade é tudo agora, mais fácil, né, mas gerando alguma relevância, tá? Então são duas formas, ou adapta ou vem com alguma solução nova, tá? No momento as pessoas estão querendo o quê? Ou entretenimento, ou ajudas e formas delas passarem o tempo de forma, né, mais proveitosa, ou dicas e coisas que daqui a pouco pode ser até faça você mesmo em casa, né, coisas nesse sentido. E um terceiro viés, gurias, é com o meu trabalho, com o meu serviço, que contribuição social, que reforço de propósito eu posso evidenciar nessa hora. De novo aqui uma coisa super importante, desde que seja verdadeiro e legítimo, tá, gurias? Tudo que as pessoas estão querendo fugir, e eu consigo não dar certeza, porque não tem como dar certeza de nada hoje em dia, mas consigo dizer para vocês que quem chegar ali na frente, passar esse período tendo gerado relevância e valor com a sua atuação e com a sua marca, tem muitas chances de ter construído um bom diferencial, tá? Então não deu para reinventar, não deu para pensar nada novo, não consegui chegar em nada diferente.
pensa em como gerar valor sem necessariamente pensar em dinheiro. Recua a despesa, segura um pouco, né, dá uma ajustada financeira, segura um boleto ali, dá, né, jogo de cintura, a gente vai precisar ter, todo mundo está tendo. Né? Por enquanto as coisas ainda a gente está sentindo que está chegando, mas daqui a pouco começa a chegar a conta, a gente começa a ver que as coisas estão mais próximas da gente, então às vezes é preferível, em vez de queimar a atuação de vocês, ou inventar alguma coisa só por inventar, ou soar oportunista, né? Ou fora do tempo, pensem no que pode reforçar o valor. A única coisa, gurias, que assim, com certeza não sumam, não fiquem sem manter o contato com o cliente, tá? Aí sempre considerando uma coisa super importante. Lembra que eu falei lá no início da nossa conversa sobre objetivo de posicionamento? O que a gente quer, como a gente quer ser lembrado ali na frente? Uma coisa super importante é, de volta, ver o que tu tá adaptando, o que tu tá inovando. Esse movimento que eu tô falando de valor, de daqui a pouco trazer algum reforço, ser uma ajuda, né, para as pessoas. Precisa estar alinhado com essa missão de vocês, mas também ter relevância nesse momento. Tem coisas que, diante do contexto que a gente está vivendo, perdem a relevância, né? Tem coisas que, nesse momento, contexto versus a atenção das pessoas não se encaixa. Então, é preferível ir por um viés de ajuda, de uma atuação mais consultiva, tá? E aí, eu acho que a gente está vivendo um momento, gurias, que é bem importante falar aqui, que todas as muletas que a gente vai se agarrando às vezes, né? Ah, eu não vou fazer vídeo porque eu não sou boa. Ah, eu não vou ir pro YouTube porque eu não tenho uma câmera, não tenho material de boa qualidade. Ah, não dá tempo de fazer conteúdo no dia a dia. Fulana faz um conteúdo, tá muito melhor que eu, mas não sei, não sei por onde começa. Gurias, agora quem escolheu empreender vai ter que entrar no jogo. Não tem escolha. E acho que esse é um dos lados positivos. Eu, pelo menos, tomando pra mim, eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho a melhor câmera, mas eu considero que eu tenho boas coisas pra dizer que podem ajudar as pessoas. Então o vídeo não vai ficar o ideal, mas vai ser um vídeo, né? Eu vou começar, eu vou fazer, vou botar o que eu tenho pra falar e o que eu acredito na rua. Isso é importante, tá, gurias? Isso nesse momento, a gente se buscar lá na gente aquela força que a gente tem, mas muitas vezes quando o mar tá calmo, a gente não usa tanto, é um ponto super positivo, né? Olha um pouco diferente pro serviço de vocês, tentem pensar com a cabeça de quem consome, né? Vocês como consumidoras de alguém que usa consultoria de imagem ou produtos de moda, enfim, o que faria vocês comprarem hoje, né? Então esse é um ponto importante. Daqui a pouco uma outra dica legal é somem força, gurias, somem forças, né? Daqui a pouco sozinho a gente tem menos força do que se a gente juntar um grupo de 4, montar alguma coisa e todo mundo multiplicar e todo mundo ganhar com isso, né? A gente que é pequeno, criar rede, né? Criar rede, óbvio, com sinergia de valor, né? Com sinergia de propósito é super importante. Então aqui, recapitulando, a importância de saber o que vocês querem ali na frente, posicionamento, né? A importância do posicionamento, da missão, ter clareza do objetivo a médio prazo, dimensionar esse objetivo para movimentos menores, ou seja, essa semana, próxima semana, o que eu posso fazer. Tem alguma coisa que eu possa trazer de nova, com base no que eu sei, que eu acho que nesse momento, diante do contexto que a gente está vivendo, pode ser uma oportunidade? Ou tem uma forma de eu adaptar o que eu faço já, que pode ser ousado de uma maneira online, ou enfim, que eu posso trazer um valor novo só adaptando, né? Ou ainda, tem algum movimento de valor que eu possa reforçar de autoconhecimento, as pessoas estão voltadas para ela, as pessoas estão se analisando. Como será que eu posso fazer a diferença nessa hora, né? Como será que eu posso me manter relevante? E aí, duas dicas importantes, gurias. Rede social é bacana, tem que estar presente, mas tentem trabalhar o individual também. Tentem enxergar as pessoas que vocês se relacionam e pensar assim, bom, esse grupo aqui é um grupo que, pensando até em clientes, tá? Vamos lá, já atendi essas 10 pessoas. Essas 3 aqui, eu sei que tal coisa que eu domino ajudaria bastante. Então daqui a pouco já foca mais direto, né? Tal coisa interessaria mais para outro grupo. Então tentar customizar um pouco as comunicações também pode ser um caminho, tá? Então, sem dúvida, Eli Padilha, sem dúvida, é um momento de reflexão. Por mais que a gente queira fugir, acho que a gente está no momento de olhar para aquilo que é a essência, né, gurias? Uma crise que nem essa, ela exige da gente olhar o que a gente tem lá no nosso estado natural, vamos dizer assim. Então,
traz isso pra fora, acredita no olhar de vocês sobre as coisas, né? Com certeza vai fazer muita diferença. Por que eu vou ser mais uma pessoa a ficar repetindo dicas para as pessoas trabalharem em home office, né? Se todo mundo está falando, eu tenho alguma coisa diferente para falar, mais relevante para falar nesse momento. Então, gurias, venham sempre pelo viés do que vocês acreditam, né? Do que é valor para vocês. A conexão emocional, mais do que nunca agora, vai fazer muita diferença. A empatia, né? A gente conseguir... somos todos seres humanos. Economicamente, está todo mundo nessa situação, né? Eu atendo clientes de diferentes segmentos, de portes diferentes. Na segunda-feira, depois ali da sexta-feira 13, né? Na segunda a gente entrou, tinha cliente que não tinha sentido. Foi para quarta-feira, já começaram, na próxima semana tinha chegado em todo mundo, porque não tem como, né, gurias? Então, eu acredito muito que se a gente chegou nessa situação, todo mundo junto, a gente vai ter que conversar e vai ter que dizer, fulano, olha só, eu preciso de ti assim como tu precisa de mim, e a gente vai ter que criar uma rede, uma força para se ajudar. Não tem outro jeito, gurias, porque se o meu cliente para de me pagar, eu paro de pagar a pet do meu cachorro, que demite uma funcionária, então assim, é um ecossistema, né? A gente, sem dúvida, o que um pouco me tranquiliza é que se a gente olhar para o nosso micro nesse momento, talvez a nossa micro rede, a gente pode achar formas de um ajudar o outro. E esse, sem dúvida, é um caminho, assim, né? E sim, a gente tá falando muito na escola, até a gente estava conversando, eu e a Vandressa, né? A gente fez uma live, acho que há 2 domingos atrás, e a gente falou muito sobre nossa filosofia do ser para vestir. É hora do mais do ser e menos do vestir, né, gurias? Então, dentro do ser, o que vocês têm em termos de trabalho, de serviço, que pode ser olhado? Para quem tem produto físico, não sei se é o caso de algumas de vocês aqui, mas para quem tem loja, tinha uma loja de rua, né, ou tem alguma marca de produto físico que não é serviço, serviço tem a sua vantagem competitiva no momento que reprodutizar ele é mais fácil, né? Às vezes é a gente com a gente. Produto é mais difícil, então muitas vezes as pessoas não tinham um canal digital organizado, não contavam com entrega, né? Então é mais complicado, gurias, não tem muito milagre, mas vai precisar passar por uma digitalização desse negócio. Se num primeiro momento vai ser caro investir, e eu também aconselho que quem não estava no canal online, quem não estava trabalhando com e-commerce, quem não estava com loja online organizada, não é a hora de profissionalizar e fazer um mega investimento. Porque a gente não sabe como é que o mercado vai se comportar ali na frente. Mas daqui a pouco ativar um canal simples, WhatsApp, entrega, esteja com o seu produto bem apresentado, fotos, características, né? Às vezes a gente tá ali passando ali numa página e outra na internet, se interessa por alguma coisa, porque tem um público nesse momento que está com tempo disponível, que não está tão ameaçado financeiramente, que está mais seguro, e esse público é potencial para comprar. Só que a grande questão é conversar com esse público, né, gurias? Aí se eu tenho interesse, não dá para me mandar uma foto de qualquer jeito, não dá para demorar para me responder. Eu passei por isso agora. Eu estava de olho numa bolsa e ela estava com 40% de desconto. Achei legal, não acho legal para a marca isso, dar 40% de desconto, preferia daqui a pouco um voucher, alguma coisa que me desse um desconto para dar para alguém. Acho que a marca talvez, por desespero, colocou tudo com muito desconto. Mas ok, para mim como consumidor isso foi positivo. Demorou 2 dias para me responder, eu murchei totalmente com vontade de comprar, porque eu estava naquele momento, então uma coisa... Quem tem produto, gurias, não percam quem chegou até vocês. Não percam quem chegou até vocês. Se chegou, se demonstrou interesse, não demora. Tem que estar de prontidão para atender. Se eu vou comprar uma bolsa, vamos dar exemplo de uma bolsa. Que tamanho tem, até onde vai, bate aonde na altura aqui, né? Se vocês estão em casa, produzam conteúdos para melhorar a experiência de venda de vocês, né? Essa é uma oportunidade, vocês estão com mais tempo, melhora a qualidade da experiência, testa coisas novas. Daqui a pouco, se eu fizer uma foto de todos os ângulos, ou mostrar a bolsa com coisas dentro, aberta, fechada, talvez eu aumente a atratividade dela. Tentem melhorar a experiência, né? Porque eu também vem gente falar comigo que tá dizendo assim, mas ninguém quer comprar agora em loja. Mas também tu não tá conseguindo te mexer, né? Se ninguém tá indo pra rua, a gente tem o desafio de ir pra casa das pessoas com mais qualidade e promovendo de fato uma experiência, né? Vai fazer teleentrega? Pô, combina com uma amiga que faz uma coisa legal, manda junto com a entrega da bolsa, divulga que isso tá indo junto, sabe?
sei lá, uma amiga que faz alguma coisa bacana de junto, as duas ganham. Uma ganha porque divulga o trabalho, tá entrando com o seu trabalho na casa de alguém, e a outra ganha porque tá podendo vender o seu produto com valor agregado. Então é a hora da gente sacudir a poeira e tentar olhar diferente aquilo que a gente talvez viesse fazendo sempre do mesmo jeito, tá, gurias? Então, de forma geral, o que eu tenho buscado fazer, inclusive pra mim, foi muito esse caminho. De tentar buscar como o meu conteúdo nesse momento pode ser consultivo, pode ser de ajuda, né? Pode ser para as pessoas de uma certa maneira uma luz, né? Em meio a tantas coisas que são duvidosas, tantos caminhos que as pessoas estão enxergando, mas que muitas vezes não têm certeza. Óbvio, né, gurias? Aqui entra um outro ponto super importante. A relevância que a gente assume num momento que nem esse também é muito fruto do nosso histórico, né? Então, bom, as pessoas têm uma tendência a confiar mais em quem já tem né, uma reputação anteriormente trabalhada, né, essa pré-formada. Nesse momento ela faz muita diferença. Mas quem sente que ficou devendo nesse sentido, usa esse período para isso, usa esse período para se fortalecer institucionalmente, gurias. O que não dá é para ficar paralisado. Eu não tenho dúvida, eu estou escrevendo para uma empresa um manual para pequenos negócios. E uma coisa que eu me dei conta que já estava muito difícil, o pequeno, para ele assumir uma relevância no seu segmento, é um grande desafio. Eu acredito na verdade como uma forma de fazer isso, diferenciação pela forma de pensar e de ver o mundo. Tá? O que a gente faz aqui na Ecole, por exemplo, é um grande exemplo. O que a gente acredita, o que está na essência da empresa, a filosofia da empresa, que está lá no nosso manifesto, né, que eu transformei num texto, ela orienta a metodologia da escola, a experiência como um todo. Precisa ser coerente. Vai dar para ser tudo coerente de largada? Não, né, gurias? Tem o seu desafio de tudo estar super alinhado, mas esse precisa ser o eixo para a diferenciação. O que vocês acreditam, a forma de vocês verem as coisas tem valor, né? O que vai desigualar ali na frente, não sei se existe essa palavra, se eu inventei agora, mas o que vai fazer a diferença ali na frente, né? Por que uma consultora e não outra? Por que uma marca de roupa e não outra? Vamos combinar, né, Grace? A gente sabe que tem diferença produto, tem diferença conhecimento, mas esse envelope, esse alcance que a gente dá pela forma, ele tem cada vez mais importância e precisa fazer sentido com a entrega, precisa estar coerente com a nossa entrega, né? Eu atendo mercados bastante duros em termos de diferenciação, distribuidora, por exemplo, de grande porte. É muito tênue, né? É muito tênue o que é diferencial, o que não é. E outra questão importante nesse sentido, Luiz, é que diferencial está sempre em construção. Se a gente for ver o Nubank da vida, ele tinha diferencial quando ele surgiu, mas 3 meses depois já tinha concorrentes, né? Então o diferencial hoje em dia ele não é uma coisa posta. Diferencial é frequentemente alimentado, ele precisa ser frequentemente, né, renovado. Então quando a gente pensa assim, agora descansei, estou com o meu diferencial em dia, não existe mais esse momento no mundo de hoje. Eu consigo dizer para vocês que vai existir cada vez menos. Então, empreender não vai ser para amadores definitivamente, gurias. Já não era, tá? Já não era, mas agora cada vez menos. Eu vou abrir um e-commerce de qualquer jeito. Gurias, guarda o dinheiro, espera ter o dinheiro certo, né? Não se atirem, não ponham todas as fichas numa coisa só. Testem. Tem uma coisa positiva desse momento todo que está nos permitindo testar. Bom, eu vou tentar lançar um PDF, um material, para ver se ajuda e se dá certo. O que é o pior que vai acontecer? Não dá certo, né? Muita gente baixar ou ninguém baixar, mas assim, se isso acontecer, eu perco muito? Não, talvez um tempo dedicado, enfim. Mas, gurias, testem as coisas, testem. Pensar uma forma diferente de oferecer um produto, um serviço. Chama 2 clientes e conversa, prototipa, vê se acharam legal. Não invistam muita grana, não invistam muito esforço, muito tempo e para entender se isso tem potencial só lá na frente, gurias. Testar é muito importante e o dinamismo agora do mercado ele permite que a gente teste as coisas. Testa, mensura e ajusta. Então, uma semana vocês colocaram em prática 2 coisas, deu certo? Como eu sei que deu certo? O que eu espero dessa ação que eu estou fazendo? Então, sem dúvida nenhuma, testar, entender por que deu certo e por que não deu certo é outro ponto super importante. Precisa ter isso mapeado. Se a gente não sabe onde a gente está, como é que a gente vai saber para onde vai? O que eu tenho hoje de positivo, né? O que eu tenho nesse momento? E esse é um exercício facílimo, gurias.
Inclusive, quando eu estava desenhando agora, recalculando rota, vai ser bastante prático, a gente vai construir isso tudo juntas. Mas mais do que falar exatamente do curso agora, é uma dica que eu já posso dar para vocês. Mapeiem o que eu tenho de bom, o que eu tenho de potencial no meu negócio, internamente, tá? Meu produto é bom, eu tenho um conhecimento que ninguém tem, eu sou boa em vínculo com o cliente, eu tenho um bom relacionamento, eu tenho um bom canal, eu tenho uma boa reputação. Beleza, o que eu tenho de positivo, tá? O que eu tenho que não é tão positivo? Meu canal poderia ser melhor trabalhado, eu não gero conteúdo com tanta relevância, eu não tenho tanta presença digital, então agora tem que construir. Então, o que eu tenho de bom? O que eu tenho de não tão bom? Versus o contexto agora. O que eu vejo que ainda são oportunidades com base no comportamento do consumidor, com base no que a concorrência daqui a pouco está deixando furo, que eu estou percebendo, né? E o que eu vejo como desafios? Bom, eu não consigo mais vender meu produto sem ser online, eu não tenho um produto na mão que é essencial, né? A gente está falando muito disso, as pessoas estão comprando o que é essencial. Mas, pô, tem formas de tornar o nosso produto bem-estar é essencial, olhar pra gente é essencial, depende do ângulo que a gente dá pra isso, né? A gente pode considerar que é essencial é comer e respirar e tomar banho, mas, né? Vai da gente, tem um grupo, para um certo grupo de pessoas, o que a gente faz tem uma importância super estratégica agora e pode ser super oportuno. Então analisem o que eu tenho de bom, o que eu tenho que mitigar ou melhorar versus como eu estou enxergando o mercado nesse momento. Quando a gente faz essa matriz, que é a matriz SWOT ou matriz PFOA, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaça, sempre lembrando que fortes e fracos é o que a gente controla, oportunidades e ameaças é o mercado. Eu posso mudar o fato de que está todo mundo em casa? Não, né? Eu posso mudar a velocidade com que a gente vai voltar a trabalhar ou vai voltar para a rua? Posso fazer minha parte, mas eu não controlo. O que eu controlo? O que eu vou fazer? O que eu tenho de bom para oferecer? O quanto eu vou andar com o meu negócio ou não? É isso que eu controlo. Então tentem fazer esse exercício. Dali pode sair insights e oportunidades diferencial que podem ser bacanas para aquele caminho que eu falei antes de produtizar os serviços de forma diferente, adaptar alguma coisa que vocês fazem, gerar um movimento de valor, né? Sei lá, daqui a pouco é tempo de se olhar, é tempo de essência, é tempo de, sei lá, né? Aproveitar um momento para estar contigo mesma, refletir, me ajuda a olhar para minhas roupas, me propõe um exercício. Sábado de tarde, um dia bom para abrir teu guarda-roupa e olhar. Faz o exercício, pega 5 peças. E esse é um serviço que vocês podem fazer à distância, né? Pô, me fala 5 peças que tem a ver contigo. Enfim, adaptar. Adaptar, quando eu falo adaptar, não é estudar nada novo, plataforma. É isso, é ver como é que se encaixa no hoje. Talvez não vá dar para cobrar o preço que a gente cobrava. Ok, melhor na mão do que 2 voando, né? Melhor a gente ter perto da gente, ter gente chegando do que não. Então, acho que é isso. Acredito que é o momento da consultoria de imagem alcançar seu verdadeiro lugar no mercado, mostrando que não é o look do dia que importa, sem dúvida nenhuma. Acredito também muito nisso, que é o momento de vocês fazerem a diferença. Tem diferença, não tenho dúvida nenhuma, gurias. Eu acho que a gente não vai sair dessa... Sexta-feira eu estava numa live com o Gabriel Carneiro Costa, que ele está fazendo uma matriz de como a gente se comporta na crise, né? Então ele mapeou ali, ela é uma matriz baseada no 11 de setembro, já foi usada em outros episódios de crise, e a gente passa por é quase como se fosse um mapeamento cardíaco, sim, mas é um gráfico, né? A gente tem um pico, quando sabe da crise a gente entra ou em negação, euforia, enfim, ele tem um desenho ali. Quem até quiser ver isso depois me pede ali no meu Instagram, que eu posso passar para vocês. E talvez vocês analisando um pouco esses estados de comportamento das pessoas, vocês possam ser uma ajuda, né? Porque eu vou dizer o meu depoimento agora, não como consultora, mas como consumidora. Tantas coisas eu me dei conta nessa minha autoanálise, assim, essas 3 semanas, 2 semanas tem sido de intensa conexão comigo. Então, quem eu sentir que está entendendo que esse momento pode ser dessa forma, ali na frente, talvez não hoje, talvez hoje eu comente um post, talvez hoje eu não reaja financeiramente, mas ali na frente, se eu decidir sair disso e fazer algum investimento, eu certamente vou me lembrar de quem conseguiu estabelecer uma conexão emocional comigo. Sem dúvida alguma, né, gurias? Então, enfim, acho que é super importante o papel de vocês nesse momento. A gente tem conversado muito, eu e a Andressa também,
é fundamental, vocês têm uma mega oportunidade na mão. É realmente agora a hora de ir além da forma, e além do look, e além da roupa, né? Que na verdade já é muito a filosofia da maioria de vocês, acredito eu. Então agora é vir com esse viés, vir com esse conteúdo que vocês têm e explorar ele da melhor forma, né? Explorar do jeito positivo. O meu Instagram é patricia.chiela, Chiela. No finalzinho da live eu coloco ali embaixo pra vocês. Gurias, acho que eu dei um panorama bem geral, assim, do que eu estava organizada para falar para vocês. Um outro ponto para finalizar, depois a gente pode abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta prática, alguma coisa de tô com dúvida, o que eu vou fazer amanhã, né? O que eu vou fazer amanhã, segunda-feira? Eu tenho alguma coisa nova para comunicar, eu me organizei, eu vou promover lives, eu vou fazer lives no meu canal associadas com outras consultoras, eu vou mandar um material por WhatsApp para as minhas clientes e ex-clientes, eu vou resgatar as pessoas que já compraram de mim, porque são pessoas que eu já tenho um contato aberto, então daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa diferente, vou gravar um vídeo e vou mandar. Tô dando exemplos de tudo, de coisas que eu fiz, gurias, essas 3 semanas. E essa semana eu começo 3 projetos novos que vieram, sim, de pessoas que já me acompanhavam, mas muito em função do meu movimento. Eu não gastei R$1. Eu trabalhei, eu baixei a cabeça e produzi, como nunca produzi na minha vida. E foi muito em função de... Porque a minha vida normalmente é muito tomada pela agenda do cliente. Eu não sei se vocês também, muitas podem passar por isso. Mas o meu cliente, por atender a estratégia de muitas empresas, ele sempre acaba sendo prioridade. Do ano passado pra cá, eu tenho muito exercitado isso pra mim, né? De eu também me ver como marca, de eu também me ver como negócio, de eu me posicionar mais. Então, acho que basicamente eu peguei toda a energia que estava acumulada. Nenhum dia eu pensei que isso ia dar errado. Podia até dar, tem coisa que não deu tão certo, mas ok. Desmistificar o erro também, né, gurias? Desmistificar, se botar um pouco mais vulnerável. A gente não tem que acertar tudo, mas fazer, botar em movimento. Energia parada é ruim. Né? E eu tô falando mesmo da gente como ser humano, ficar sentado achando que, meu Deus do céu, agora será que eu vou falir? Será que eu... Olha, certamente, isso com certeza eu consigo dizer que não vai levar a gente muito longe. Agora, se eu tentar, eu já saio em alguma vantagem, né? Então, enfim, é do fundo do meu coração. Eu sou uma pessoa muito racional, muito da estratégia, muito do plano, mas acho que esse período parado tem me mostrado muito isso, assim, um resgate daquilo que eu acredito. Por que eu empreendo, né? Por que a gente empreende? Por que a gente não está numa empresa de carteira assinada, tranquilo, mas talvez agora nem tanto, né? Muita gente sendo demitida, mas por que eu não estou numa situação mais confortável? Porque a gente ama isso. Se a gente não amasse, né? Paixão é um ingrediente fundamental. Então talvez resgata aquilo que te fez estar onde tu tá agora. Busca lá por que eu decidi isso tudo, né? Talvez isso seja uma força agora que a gente pode se conectar e como formas de gerar alguma ação, de gerar algum conteúdo, né? De ser mais humano mesmo, assim. A gente às vezes fica muito atrás de uma construção, né? De construção de um card gráfico, de uma coisa... Cara, quem é a pessoa que está por trás desse negócio? As pessoas estão querendo ver, né, o lado humano das coisas. Então eu acho que pode parecer poético, mas quem não acredita, porque isso não soa uma coisa muito prática, pelo viés econômico isso também dá bastante efeito nos dias de hoje. Então as pessoas estão querendo se conectar com gente, né? Não é à toa que a gente está vendo empresas botando pessoas falar em comercial, botando gente que é funcionário da empresa falar, tirando personagens, né? Porque a gente tá querendo se conectar como humanidade, né, gurias? Tá todo mundo no mesmo barco. Alguns com um pouquinho mais de dificuldade, alguns com menos. Mas essa crise, como eu comecei falando, ela é democrática. Ela iguala a gente como seres humanos. Talvez quem tem um pouco mais de dinheiro tenha um pouco mais de condições de passar por ela melhor. Mas a gente não tem força contra isso tudo, né? Todos nós somos seres humanos. Então, enfim, acho que eu abri um parênteses aqui que a princípio pode não ter tanto a ver para muita gente com o negócio, mas tem tudo a ver, né? É um momento de conexão, de essência, sem dúvida alguma. Então, conseguir encontrar isso, que é muito também da busca que eu propus para a Vanessa, que a gente trouxesse no Recalculando Rota, é hora de conexão, mas é hora de transformar essa conexão em alguma coisa, né? Na forma de orientar vocês para o mercado. E aí, falando de comunicação, pensem também de forma como organizar essa comunicação de vocês, né? Sobre que assuntos eu vou falar. Será que é relevante ficar falando se amarelo combina com azul num período que tá todo mundo
pensando em coisas maiores, será que eu posso ajudar? Será que eu não posso realmente ajudar com alguma coisa além disso, sabe? Então, acho que é isso, acho que é talvez se olhar um pouco diferente, né? Se olhar um pouco além daquilo. E acho que já deve ser a busca da maioria de vocês, né? E troquem, gurias, troquem informação. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito nesse período foi construir uma rede. Já tinha uma rede, mas eu fortaleci muito pessoas estratégicas, sabe? Fortaleci muito pessoas que poderiam somar, contribuir. Às vezes a gente fica muito sozinha no dia a dia, ainda mais agora em quarentena, ou é filho, ou é marido, ou é, né? Ou quem tá sozinha é sozinha mesmo. Então, mantenha em contato pessoas que vocês confiam na informação, confiam no conteúdo, cuidado com o que a gente fica lendo. Concentre a energia naquilo que importa, né? Em fazer boas coisas girarem, boas coisas acontecerem. Eu acho que isso é para quem quer se manter empreendendo. Agora é a hora do preto no branco, né? Quem fica, quem vai. Assim, eu acho que um momento que nem esse ele é convidativo para isso. Tu tá nesse jogo para jogar, tá nesse jogo para te agarrar em mil desculpas, né? É muito isso que a gente tá vivendo agora. Então é dar a cara mesmo, né? É ir com tudo. E aí um ponto importante, assim, a gente tem mais 15 minutos de live só, passa rápido, porque é um assunto também que a gente poderia falar muito, mas gurias, pensem nessa semana, essa semana disso tudo que a gente falou aqui, o que eu posso fazer? Né? Eu posso trazer uma mensagem diferente, quem sabe eu começo a semana amanhã falando de algum assunto que eu sinto que as pessoas estão gostando de ouvir. A Eli tá falando ali, vou fazer uma live com uma coach falando de autoimagem, confiança, autoestima. Perfeito, Eli. Isso aí. É movimentar, convide as pessoas, né? De repente, organiza um processo. Toda terça tem uma live no canal de vocês, no Instagram. Na segunda, vocês mandam para as pessoas por WhatsApp, posta no Stories, faz uma associação com outra pessoa legal na próxima semana. E isso é construção, né, gurias? Isso é construção. Porque quando tudo... Tem gente parada esperando voltar ao normal. Gurias, vamos raciocinar rapidinho. Quando voltar ao normal, vocês acham que o ritmo vai estar qual, né? Qual é a chance da gente conseguir se destacar quando a gente voltar ali na frente? Porque agora, embora as pessoas estejam com muita informação, elas estão num ritmo, pelo menos a grande parte, muito menos acelerado, né? Então vamos aproveitar para o nosso benefício. Existe algum conteúdo para nos destravar? Eu tenho muita dificuldade de fazer vídeo, eu preciso resolver isso. Josi, eu acho que tu pode ler 50 livros, 38 conteúdos, é fazer. É assim, faz um primeiro de 30 segundos. Faz um primeiro, pensa que tu tá falando pra ti mesmo, assim, tô falando. Faz um segundo, faz um terceiro e testa, tem que fazer. O primeiro vídeo que eu fiz, eu nem olhei. O segundo eu não olhei, o terceiro eu não olhei. Depois eu comecei a ver se tava bom ou se não tava. Mas aí eu já fui, sim, ganhando um pouquinho mais de confiança, sabe? Essa semana eu vi uma cliente minha que postou, ela falou assim, frente a frente com uma coisa que eu sempre fugi, que é fazer vídeo. Então, assim, eu acho que tem coisas que... Por isso que a gente fala muito da cultura makers, né, de fazer. Porque fazer, a gente pode exercitar a mudança de uma maneira mental, de certas formas, né? Mas fazer vai te fazer virar a chave, sabe? Então, outra coisa que me ajudou muito nesse caminho, vocês devem ter lido o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela é uma estudiosa. Na verdade, assim, as pessoas colocam ela num livro de autoajuda, mas ela não é. Ela é uma estudiosa que estratificou o que faz as pessoas terem mais capacidade de ação ou não, tá? E Josi, o que ela estuda é exatamente o que a Eli falou ali. É vulnerabilidade, a capacidade de se colocar vulnerável é que diferencia uma pessoa da outra, uma pessoa que faz de uma pessoa que não faz. O que é isso? É a capacidade que a gente tem de fazer, não esperando perfeição. Né? Fazer é mais importante do que estar perfeito. E eu vivi muito esse caminho comigo mesmo, né? Eu travava muito porque pra mim se não tivesse obsessivamente perfeito eu não fazia, sabe? Então, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito é um livro que pra mim virou minha página, sabe? A Ana Paula tá lendo. Acho que tu até encontra ele em algum... Não sei se tu encontra ele em PDF, tá? Já. Mas é um livro que eu recomendo muito e não tem outro jeito. A gente tem que passar por cima disso. A Coragem de Ser Imperfeito, gurias, é o nome, tá? Acho que é bem válido. Pra mim foi quase um divisor de águas. E outra coisa, acho que foi como é que é o nome da... A Josi,
Tem um documentário dela no Netflix, tá? Se tu procurar por A Coragem de Ser Imperfeito, é um documentário de 40 minutos. Não é nem um documentário, na verdade é uma palestra dela maior, onde ela explica por que ela começou a trabalhar com isso. Ela começou entendendo por que ela tinha dificuldade de fazer, ela era muito boa, mas as pessoas diziam, mas nem todo mundo via, então ela guardava muito pra ela, enfim. Então, ela tá falando ali do documentário, essa palestra é bem legal e é uma forma de daqui a pouco, agora tá difícil de comprar o livro, é bem bacana. Outra coisa, tem uma página no Instagram que são ilustrações bem bacanas, tá? Só sobre perfeccionismo. Eu acho super inspirador porque ele fala de um jeito... tem humor, ao mesmo tempo a gente que tem esse traço como empreendedor sente que tem que se desapegar, e aí a gente vai buscar muito lá nessa dinâmica de startup, de plataformas tecnológicas, essa coisa da cultura do erro, né, gurias? A gente foi educado para acertar, e como empreendedor, imagina a gente ter que ter tudo perfeito para daí resolver lançar e daí apostar naquilo. Então, assim, a cultura do erro, ela é proporcionalmente inversa à nossa capacidade de ação e de inovação. Isso está comprovado. A cultura do resultado, fazer, superestimando o resultado, esperando que aquilo esteja numa perfeição, que muitas vezes não importa para o consumidor ou para o sucesso da coisa. Importa mais para a gente, para o nosso ego, para a nossa forma de lidar com a gente. Então, perfeccionismo precisa ser valor, né? E não obstáculo. Então... Josi, eu não me lembro a página de cabeça, eu vou botar o meu Instagram aqui, depois tu me pede ali que eu te passo, tá? Agora de cabeça eu não vou me lembrar. Vocês me peçam ali no direct, gurias. É patricia.quiela a minha página, tá? Vocês me peçam ali que eu agora de cabeça eu não me lembro. Eu descobri recentemente. Mas eu acho que é isso, a gente como empreendedor, essa coisa que a gente fala do testar, bate muito nisso, sabe, gurias? A coragem de ser imperfeito, Nedilma. Coragem de ser imperfeito é o documentário e a palestra, tá? Então, quando a gente está falando disso tudo, de plano de ação, de meta, objetivo, o que eu digo pra vocês é que a gente se analisar em termos de comportamento é tão importante quanto entender onde é que a gente tá, né, gurias? Na verdade é isso, assim... Fechando um pouco o nosso papo, bastante gente lendo o livro. É muito legal, ela é incrível, incrível. Ela fala em... basicamente todo mundo que tem alguma questão com perfeccionismo, né, usa isso como desculpa para não fazer, e quando consegue exercitar a vulnerabilidade, consegue se ver mais desprendido disso, e isso passa a ser um valor e não um obstáculo, né? Porque tu ser perfeccionista ou tu ter uma criticidade com a excelência do que tu faz pode ser um valor, mas desde que não seja obstáculo, né? E aí, empreendedor perde muito tempo das coisas se for se barrar por perfeccionismo, né, gurias? Bom, quando eu estou preparando, eu estou fazendo o plano perfeito, a coisa perfeita, já tem 5 que lançaram. Talvez nem tão ótimo como seria o meu, mas isso não importa, né? Então, acho que, só fechando parênteses do perfeccionismo, tem que pensar se o que vocês estão lançando está minimamente alinhado com a qualidade daquilo que vocês aprovam. Mas, gurias, perfeito e melhor sempre pode estar. Quando eu comecei a fazer cursos, eu tenho um curso que é Planejamento em um Dia, onde a gente faz o planejamento de pequenos negócios em um dia. A primeira versão dele, a Linara está falando que já tem em PDF, que é bem legal. Naturalidade, exatamente. Perfeito distancia. Perfeito, Eli. Perfeito. Antes feito do que perfeito. Gurias, eu fiz 7 edições, tá? Eu demorei 2 anos para fazer um curso. 2 anos justamente pelo perfeccionismo. Fiz um caderninho, até não tenho ele aqui no escritório, mas é um caderninho que é de apoio. A impressão ficou horrorosa. Chegou um dia antes, há uns 2 anos atrás, jamais eu teria ousado cancelar o curso. Porque esse caderno não vai ir para um curso meu. Gurias, foi tão libertador eu ter feito, visto que a turma foi incrível, que a segunda turma vendeu mais que a primeira, que eu demorei tanto tempo, que o caderno foi irrisório, né? Irrisório. Inclusive eu falei, gente, eu tô angustiada porque esse caderno não tá com uma impressão perfeita, não tá...
E para as pessoas aquilo, sabe, foi tão pequeno e se tornou tão pequeno perto do que para mim foi ter feito aquilo, que eu lembro dessa sensação de ter feito a primeira coisa sem ter me apegado tanto a isso, que é isso que me faz fazer hoje, sabe? Por isso que tu falou ali, o que eu posso ler para fazer o vídeo? Gurias, fazer, sabe? Fazer sem vergonha de dizer assim, eu fiz um vídeo agora e postei no YouTube e nunca tinha postado um vídeo. Eu inclusive disse, galera, a câmera não é melhor, o material não é o vídeo talvez precisava ter um som melhor, precisava. Em algum momento talvez eu não sabia muito bem como começar, porque era meu primeiro. Eu sei a teoria, toda linda. Na prática, a gente frente a frente ali não é bem assim. Eu tinha mais hábito por fazer vídeo de Instagram. Gurias, é o primeiro, foi, entendeu? Foi, agora eu vou fazer o segundo, entendeu? Então, fazer, gurias, fazer e testar. Uma coisa seria eu ter nunca fiz um vídeo, contratei uma produtora para vir aqui e eu vou fazer 10. Vamos combinar, a chance de eu fazer 1, 2, 3, 4, 5 e daqui a pouco não ser aquilo, nem sentir se tá dando certo, não apostar toda a minha expectativa, meu Deus, 10 vídeos numa produtora. O que tem mais valor? 10 vídeos mega, super, ultra, que eu fiz, botei pra rodar hoje ali, já sei se deu certo, se as pessoas gostaram, se equilibrando as minhas expectativas, né? Então não espera tudo perfeito, não espera ter as condições ideais, a gente tá lidando num cenário de adversidades total, gurias, total. Então faz, testa, experimenta. Quem gosta de estudar um pouco mínimo produto viável, MVP, muitas de vocês podem ter ouvido falar já, pesquisa, tem muito material sobre isso. O que é o mínimo produto viável? É testar minimamente um produto com mínimo de esforço e com mínimo de dinheiro empregado, tá? Uma metodologia que as startups e que a gente vai beber lá na fonte das startups e trazer para os negócios agora, testar coisas com mínimo esforço e investimento possível para ver se elas têm aceitação. Isso impede que a gente invista e gaste uma mega energia para muitas vezes uma coisa que ali na frente, por mais que a gente tenha ouvido o consumidor, feito investigações, pesquisas de mercado, muitas vezes é rodando que a gente sabe se aquilo vai dar certo. Então, MVP, mínimo produto viável, é uma fórmula, né, que a gente vai buscar em bases tecnológicas de empresas de startup, e eu participo muito de bancas e avaliações de ideias de startup, e é basicamente o estágio inicial de qualquer ideia. Então, aquilo que a gente falou de produtos que podem ser adaptados, ou melhorados, ou inovados, tentem buscar um pouquinho dessa metodologia, tá? De mínimo produto viável, né? Tá alinhado com o propósito de vocês, a ideia, tentem testar. O que eu posso fazer com essa minha macro ideia essa semana? Aí eu vou falar sobre esse conteúdo, vou ver se alguém responde, né? O que adianta eu pensar em lançar um curso online se eu não fiz um vídeo? De repente começa quebrando, né, a coisa. Vou fazer um vídeo, vou ver se o que eu tenho para falar alguém tem interesse no que eu tenho para falar. Em vez de eu gastar não sei quantos R$1.000 para gravar um vídeo, botar a rodar, investir para promover, quando eu não sei nem se o que eu tô falando vai ter alcance, vai ter impacto, né, gurias? Então, quebrem esse desafio que às vezes é monstruoso na nossa cabeça e façam, né? Então, eu acho que uma recapitulação da nossa aula aqui e ter uma estratégia clara, o que vocês querem chegar ali na frente, né? Vocês alinharem tudo que vocês estão fazendo hoje para ter orgulho e para ter, né, quando isso tudo passar, ter feito sentido o que vocês fizeram. Olhem para os produtos e para os serviços e vejam que podem ser adaptados, que pode ser uma nova solução com base nessa matriz PFOA, potencialidades, fragilidades, oportunidades e ameaças. Quem não tiver essa matriz, me pede ali no Insta, que eu posso passar também. Vai estar no nosso curso esse exercício todo super completo, mas a ideia é já vão exercitando, gurias, já vão fazendo e já dá para ir exercitando isso, tá? Então, a partir do que eu vejo que eu tenho de bom, de positivo, negativo versus o contexto do mercado, eu posso reinventar alguma solução, eu posso adaptar alguma solução, eu posso fazer algum reforço de valor a partir daquilo que eu acredito, né? E aí, o que eu vou fazer para começar? É um vídeo, é uma ação, é uma comunicação, eu vou mandar alguma coisa pro WhatsApp. Simplificar e fazer, gurias. Simplificar e fazer. Não tenho dinheiro. Um vídeo custa 0. Se tu tiver internet no celular, né? Mas aí eu mando
pra quem trabalha com direção de arte comigo, mas a luz podia estar... A luz podia estar melhor, né? A luz agora que podia estar melhor é a luz que a gente tá em casa. Eu não me organizei para ter um estúdio em casa, né? Nem sabia que eu ia precisar, 3 semanas atrás, ser tão digital quanto eu tô sendo. Então é o que dá, né, beleza? Então acho que é isso. Se pôr mais vulneráveis, a gente é humano, a gente vai falhar. Só tem uma chance de fazer alguma diferença nesse mundo que é fazendo. Só tem uma chance de saber que se aquilo que vocês têm ali dentro de vocês tem valor, que é botando pra fora, né? Se isso pode ser revertido em algo pra vocês ganharem, que é botando pra fora. E às vezes a gente fica no efeito manada de repetir aquilo que tá todo mundo falando. Ah, tá todo mundo falando sobre a importância de XYZ. Gurias, talvez nem é o que a gente, e eu vou dizer por mim, às vezes não é o que eu gostaria de estar falando, mas tá mais fácil todo mundo falando, né? Por que eu vou puxar agora outro assunto? Gurias, né? Talvez ali tá a grande sacada, talvez ali tá a grande diferença, né? Parece um papo meio motivacional, mas não é. Ninguém que fez alguma diferença no mercado seguiu a manada, a gente chama inclusive de efeito manada na economia, né? Que é aquela situação que às vezes as pessoas não estão mais pensando, elas reagem e vão, né? Se a gente quer empreender e se posicionar por diferenciação, por valor, a gente tem que tentar fugir. Quando a gente sente que cai, volta, né? Acho que pra mim, assim, se vocês conseguirem refletir um pouco hoje sobre o que dá pra fazer diferente nessa semana, já durmo bem tranquila e esse tem sido o meu desafio aqui também. Tem sido o momento de me conectar muito comigo. Hoje eu acordei, domingos de manhã eu sinto que a minha energia tá super alta. Acordei, pensei o curso que eu vou fazer pra Ecole, desenhei ele inteiro, desenhei outra ideia de um guia de exercícios, porque eu me entendo que é um jeito de eu viver melhor esse período todo, é me vendo criando coisas que eu sei que podem ter relevância. Então, acho que é só analisar também, né, pra gente passar esse período de uma maneira mais saudável possível, né? Podendo tirar coisas boas também, acho que é super importante, tá? Gurias, temos 5 minutos, a live cai em 1 hora. Espero que a Eli tá falando, faça com o que você tem hoje, perfeito, ele é isso aí, o ótimo muitas vezes é inimigo do bom. Não tô falando que a gente tenha que fazer coisas medianas, mas é que muitas vezes o que pra gente é mediano, pro mercado já é excelente, né? A gente de redimensionar o nosso nível de exigência com a gente. Que bom que foi válido, que bom, Josi, agradeço muito a Adri também, agradeço muito, gurias. Quem quiser alguma das dicas que eu passo no Instagram que eu citei aqui, só me pede ali no meu Insta depois que eu passo. As gurias da Ecole também vão estar divulgando mais informações sobre o curso. Ele é um curso de 3 encontros, a ideia é ser bem prático, a gente fazer um exercício juntas, tá? Espero ter ajudado, que bom, fico bem feliz com esses retornos. Sei que é domingo, agradeço muito o tempo de vocês também de ter pausado o domingo para me ouvir, tá? De verdade. E qualquer coisa que precisarem, dúvidas, querem uma opinião, enfim, tô à disposição. Assim que der ali no Insta eu respondo, tá? Dentro do que eu puder ajudar, tô aqui, tá? Beleza, gurias, um beijo, uma ótima semana, que a gente consiga colocar na rua tudo aquilo que a gente acredita e que a gente se veja fazendo, né? Fazendo mais coisas todo mundo junto, tá? Valeu, um beijão!